No dia 9 de outubro do ano de 2009, quando eu tinha apenas 29 anos, eu fiz um post no blog Médico Animósico, que estava ali em seus primeiros anos de vida, ou melhor, no seu primeiro ano de vida. E eu fiz um post lá que na época eu nem sabia que eram canalizações periódicas, não era identificado dessa forma. E fiz um post na época chamado Indagações do que foi feito sobre o sagrado feminino. E eu me lembro até que recebi umas críticas de pessoas, mulheres, amigas com quem eu convivia aí em festas, né? Que tiraram sarro de mim depois de ler esse post, justamente porque diziam, né? Porque você é homem, você nunca vai entender o que é ser uma mulher e etc. E eu ficava quieto, mas ao mesmo tempo pensava que comigo, né? Será que é assim mesmo? Justamente porque já nessa época eu já tinha vários anos em contato com todo aquele repertório, né, dos kardecistas, do espiritismo, da reencarnação, né? E recentemente aqui no nosso canal divulgamos para a nossa audiência o vídeo de uma moça em trajes super curtos exibindo seus atributos carnais, né? Fazendo um vídeo divulgando para o público dela um curso que ela está fazendo sobre o profano feminino. E é um vídeo bastante engraçado, porque se trata de uma pessoa que você nota nos primeiros segundos o quanto ela é carente, o quanto ela é inculta. E por isso achamos por bem fazer esse vídeo que estamos fazendo aqui hoje, onde nós vamos falar sobre o divino masculino e o sagrado feminino. Justamente porque o profano feminino é a origem do feminino. E através do profano feminino é que o divino se torna masculino e que o sagrado feminino tem que nascer, justamente para que esse processo de regeneração de uma consciência demoníaca possa passar por um processo de autoiluminação, vamos chamar assim. Então, primeiro de tudo, o mais importante certamente é compreender quem é o divino masculino, né? Justamente porque o masculino está representado pelo homem. E o homem ele pode ser representado por diferentes arquétipos, né? Seja o homem das cavernas, seja o cavaleiro medieval, seja o Elon Musk na era espacial, né? Então existem muitos arquétipos masculinos e é importante compreender quando esse arquétipo masculino se torna divino, porque em todas as culturas da nossa história dizem que em um determinado momento os homens receberam um nível de conhecimento dos deuses, seja agricultura, seja engenharia, seja arquitetura, que transformou completamente a realidade em volta de nós mesmos. Então, o divino masculino trata do fato de que tudo que está criado em volta de nós, na nossa realidade material, está criado justamente por mãos e cérebros masculinos que criaram, que construíram toda essa realidade através de um conhecimento que é divino e que em todas as culturas existem registros de que tanto a agricultura, como a arquitetura, como a engenharia, entre outros conhecimentos, a hidráulica, todos esses conhecimentos foram herdados dos deuses, né? Em todas as culturas, inclusive nos registros sumérios, né, que é no caso dos Anunnakis. Então, em todas as culturas existe a intervenção divina ou extraterrestre de seres que deram um nível de conhecimento que fizeram com que a humanidade saísse de um nível de animalização psíquica, tribal, né, para esse nível que criou toda a realidade que está em volta de nós no dia de hoje, né? E por isso que eu sempre digo que se ainda vivêssemos no matriarcado, certamente nós dormiríamos em cabana e não teríamos nem luz elétrica, justamente porque as mulheres não participaram desse processo de divinização de si mesma. Então veja, enquanto o divino é masculino, o feminino, ele não é divino, ele é sagrado. E por que que surge então o sagrado feminino? O que que é o sagrado feminino? O sagrado feminino é justamente o processo que permite que a profanação seja desfeita. Né? E é importante compreender como Jesus, enquanto garoto propaganda do cristianismo e da religião católica apostólica romana e também dos evangélicos e dos ortodoxos, Jesus pregado, torturado, ensanguentado em uma cruz, não deixa de ser um símbolo do último ritual macabro
do profano feminino, que nada mais é do que o matriarcado. Por que o matriarcado acabou? Porque ele era profano. Né? Então, Jesus torturado e ensanguentado numa cruz é o símbolo que representa o último ritual macabro do profano feminino. Né? Então imagine vocês, por quê? Porque aquilo era o prato do dia na vida das pessoas no Império Romano. Então assim, se o sistema Império Romano crucificou Jesus numa cruz para o deleite de todos os fariseus que ali estiveram comemorando, imagina o que não acontecia dentro das casas. Né? Educação vem de berço. Então Jesus representa aquilo que as mães faziam com os seus filhos quando elas perdiam a cabeça e castigavam eles. Né? A herança disso é a chinelada, é a cintada, é o tapa na cara, é a palmada na bunda. Né? Mas imagina isso lá no Império Romano, imagina isso lá no matriarcado, o como não devem ter sido criados distintos festivais de torturas com crianças pequenas, e isso evoluiu para o canibalismo e uma série de outras coisas que é muito interessante você não apenas estudar e compreender, mas também perceber, porque todo esse conhecimento vibra nas nossas células de DNA, porque todos nós temos mães, todos nós temos avós, bisavós, tataravós e etc e tal. Então existe uma rede ADNica pela qual nós estamos conectados para conseguir chegar até aqui e nascer no corpo físico nessa realidade. E essa realidade tem um histórico passado de tortura, né, que foi praticado justamente por esse profano feminino, do qual a menina conta vantagem no vídeo dela. E por isso que tantas mulheres são cristãs, né? Porque certamente em alguma encarnação, certamente em algum ponto da linha do tempo, ela fez exatamente aquilo com o filho dela. Né? Quem sabe matou, quem sabe não matou, mas enfim, essa era a ordem do dia. E segue sendo até hoje: guerra, violência, traição, mentira, medo, né? Então, uma vez compreendido que Jesus é o último ritual macabro do profano feminino, é muito importante também, interessante compreender a necessidade de inventar demônios que sejam masculinos. Né? Justamente porque uma vez que as mulheres perderam completamente o poder delas com a queda do matriarcado, chegaram ali no Império Romano, tendo o mesmo nível de um escravo, né? As mulheres eram consideradas seres reprodutores, da mesma maneira que escravo é considerado um trabalhador, não é visto como um ser humano. Né? E as mulheres estão saindo desses 2000 anos de... Quer dizer, estão saindo não, estão afundando mais ainda, né? Em uma nova forma de escravidão e ilusão que mantém o divino masculino e o sagrado feminino separados. Né? Então, é muito importante compreender quem é o profano feminino. Né? Justamente para entender o ridículo que essa senhorita coitadinha está fazendo, querendo promover o profano feminino em pleno século XXI, né, justamente em Kali Yuga, na Era de Ferro, onde as mulheres mais necessitam do sagrado feminino, né, para sair do nível de ilusão, engano, fraqueza que elas habitam. E por isso, né, a menina ela cita algumas deusas, né, fazendo uma cara assim, Baba Yaga. Algumas deusas, por exemplo, que representam o profano são Lilith, Medusa, as Erinias, Kali, Baba Yaga. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, nesse vídeo breve de hoje, a ficha corrida dessas deusas que ela falou, justamente para vocês terem uma ideia, né, do porquê o sagrado feminino é tão importante e por que o divino masculino governa a realidade, o mundo, a sociedade através do patriarcado. Né? Então ela fala em algumas deusas lá que eu gostaria de ler a ficha corrida. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para todos vocês. Né? Então vamos começar com a deusa Medusa. Medusa era um monstro quitônico, feminino, e transformava em pedra aqueles que olhavam nos seus olhos. Ela foi decapitada por Perseu, que então usou sua cabeça como arma, até entregá-la à deusa Atena para que ela colocasse o seu escudo a égide. Desde a antiguidade clássica grega, a imagem da cabeça da Medusa aparece representada no dispositivo que afasta o mal, conhecido como gorgoneion. Então veja, uma deusa com cabeça de cobra, né, que foi decapitada. Por que você vai adorar um ser desse, cara? Né? A outra deusa que ela falou é a Lilith. No imaginário popular judaico, Lilith é temida como um demônio noturno capaz de prejudicar crianças do sexo masculino. Por que será que só do sexo masculino? E caracterizada por aspectos da feminilidade considerados negativos, como adultério, bruxaria e luxúria. No folclore judaico medieval, Lilith é considerada a primeira esposa de Adão, criada com ele antes de Eva, e supostamente o demônio primordial.
A criação de Eva, de fato, é contada detalhadamente no 2º capítulo de Gênesis, mas já no primeiro se afirma que Deus criou a humanidade, homem e mulher, o que deixou espaço para os cabalistas medievais da época elaborarem a história de forma satírica. A primeira esposa de Adão, e até lhe deram características demoníacas. Disse que Lilith estava em perpétuo conflito com o marido, porque se recusava a obedecê-lo e finalmente escapou ou foi banida do jardim do Éden e preferiu viver com os demônios em vez de retornar para Adão. Então, quer dizer, toda mulher adúltera, toda mulher que abandona o marido, que abandona a família e que vai ser polígama, certamente é uma adoradora de Lilith, né? Porque tudo é energia e vibração, se tratam de frequências, né? Quando você mente, quando você adultera, quando você engana, trai, você já saiu da frequência divina, né? Você está na frequência da traição, do mal, da mentira. Vamos para a outra deusa aqui que ela fala também, que é a deusa Kali, né, do hinduísmo. Kali é uma das principais deusas do hinduísmo, é a Shakti, ou energia liberada do deus masculino Shiva, que é um deus andrógeno, por sua vez, né? Então veja, Shiva se libera da sua androgenia e cria uma deusa como Kali, né, que a gente vai ver aqui que não tá para brincadeira, né? Você olhando essas fotos aí, ela tem uma faca na mão, acabou de arrancar a cabeça de um sujeito, tá pisando em cima do outro, né, com a língua para fora. Né, isso simboliza a dança de Kali, porque Kali faz uma dança antes de despedaçar crianças, torturar pessoas, arrancar cabeças, né? Então, a deusa representa o aspecto raivoso e destrutivo da divindade. As crenças tântricas mais complexas colocam-no como a realidade última e a fonte do ser, embora sua história inicial como criatura de aniquilação ainda mantenha alguma influência. Kali é a padroeira da cidade indiana de Calcutá, em Bengala. Seu templo principal é Kalighat, onde muitas vezes eram feitos sacrifícios de animais em sua homenagem e em outros lugares até sacrifícios humanos. Então, quer dizer, essa descrição que eu peguei lá na Wikipédia é uma coisa bem light, né? Quando você vai lá para a Índia e vê a cara das pessoas, você entende o que elas estão fazendo há 5.000 anos. E finalmente, né, peguei aqui a quarta bruxa, né, a quarta profana feminista, que ela fala que tem que ser adorada lá e que vai dar poder para as mulheres, está aqui. Baba Yaga é uma personagem recorrente no folclore e na mitologia eslava. Baba Yaga é velha, ossuda e enrugada, com nariz azul e dentes de aço. Ela tem uma perna normal e uma perna de osso. Por isso ela é frequentemente chamada de perna de osso de Baba Yaga. Estas duas pernas representam o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, por onde ela vagueia e transita. Baba Yaga é um ser perverso e cruel, mas não totalmente mau. Ela apenas come pessoas e geralmente crianças. Seus dentes permitem quebrar ossos e rasgar carne com facilidade. Embora consuma diariamente grandes quantidades de carne, ela sempre tem aquela aparência magra e ossuda. Baba Yaga voa em um pilão, às vezes em uma panela, e rema no ar com uma vassoura prateada. Baba Yaga não permite que nenhuma pessoa abençoada permaneça dentro de sua propriedade, desde que saiba que a pessoa tem uma bênção. Por que será que nenhuma pessoa abençoada ela quer que esteja próxima dela, né? E isso explica pra gente o porquê que o cristianismo nasceu, porquê que você foi batizado, né? Então, realmente é algo muito interessante. Então, qual é o resultado de você adorar alguém que nem a Baba Yaga? Um ser perverso e cruel, mas não totalmente, mas que come pessoas e geralmente crianças, né? Então, veja que todas essas... Eu peguei 4 apenas. Se você começa a pesquisar, todas têm essa ficha corrida, né? Essa capivara, como eles dizem no linguajar banditista paulistano, né? Então todas estão relacionadas com canibalismo, todas estão relacionadas com sangue, sexo, morte, né? E certamente o que a gente vê a Anitta fazer hoje em dia, o que a gente vê a MC Pipoquinha fazer hoje em dia, é adoração a esses seres. Então, quer dizer, debaixo desse sol não há nada novo. E tudo isso agora apenas está exposto, deixou de ser oculto, justamente porque certamente, né, com o enfraquecimento, né, do cristianismo, com o esvaziamento das igrejas, toda essa egrégora criada pelo cristianismo que queimou essas bruxas todas, né, todo mundo fala, o que aconteceu com as bruxas na história do mundo? Elas foram queimadas. Por que elas foram queimadas? Porque elas comiam criança, né, simples assim. E aí vem essa moça aí, essa piriguete rebolando, né, e falando assim, eu tô cansada desse negócio de sagrado feminino. Tá ligado? Então, puta, cara, é revoltante. É desestimulante. A gente perde a vontade de seguir vivendo num mundo
né, onde as pessoas jovens são desse jeito. Né? E imagina essa classe de pessoa daqui 30 anos, imagina essa classe de pessoas, eles vão estar fazendo, né, eles vão incorporar a Baba Yaga e vão, né, e vão criar uma, né, então, sei lá, a sensação que dá é que eles vão destruir tudo, realmente. E por isso que eu estou fazendo o meu trabalhinho aqui, né, seja no blog, seja aqui no nosso canal, porque eu acredito que isso vai ser muito mais útil para as gerações vindouras, justamente porque as pessoas de hoje, as pessoas dessa geração, elas não têm ideia do quanto elas precisam de toda essa informação, de todo esse amor, de toda essa verdade, de toda essa expansão consciencial que nós realizamos, seja quando fazemos um vídeo aqui no nosso canal, seja quando fazemos uma canalização periódica no blog Médico Animósito. Acredito que era isso que eu gostaria de comunicar a todos vocês. Gostaria de saber o que você achou do nosso vídeo aqui nos comentários do nosso canal e, por favor, não esqueça de dar uma força, deem um like, compartilhem o nosso conteúdo, ajudem a fazer com que o nosso conhecimento, a anemosia quântica, a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e o grupo de sábios cheguem ao conhecimento das pessoas, ok? Saudações cordiais a todos, muito obrigado, seguiremos em contato e trabalhando.